Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal de evangelização espírita infantil, com sugestões de vídeos, atividades, brincadeiras, peças teatrais e muitos outros. O tema de hoje é justiça. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. A gente trouxe, como sugestão de leitura, questão 822 do Livro dos Espíritos. Ser iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. E a questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros ou dos demais. E a subquestão, letra A, que é que se determina esse direito? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente de alçada do Tribunal da Consciência. E, por fim, a questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, depois de estudado pelo evangelizador o tema, a gente traz aqui a preparação da aula. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é 50 minutos. Como cronograma da aula, a gente tem o primeiro momento, cerca de 5 minutos. A gente faz uma oração com todas as crianças para agradecer o momento, pedir ajuda dos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente pede para as crianças fazer silêncio, fechar os olhos, pensar em Jesus. E a gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é um momento em que ela acaba praticando a oração. E o nosso segundo momento, o evangelizador leva para a sala de aula duas caixas. Uma caixa muito grande, bonita, e uma outra caixa pequena e sem graça. Dentro da caixa pequena, o evangelizador coloca muitos doces e chocolates. Já na caixa grande, o evangelizador coloca só uma balinha para cada criança, ou poucas balas. Em uma observação, o evangelizador pode até simular que a caixa grande está mais pesada que a pequena, na hora de colocar as caixas em cima da mesa, por exemplo. Essas duas caixas ficam dispostas na frente da sala e o evangelizador explica a seguinte regra. Cada criança deve escolher somente uma das caixas, sem pegar, balançar ou olhar dentro. Ali sentada, onde as crianças estão, só olhando para as caixas, elas devem escolher uma das duas. E o que estiver dentro da caixa será distribuído entre todas as crianças que escolherem aquela caixa. Então, se duas crianças escolherem a grande, vão dividir o que tem dentro. E três escolherem a pequena, vão dividir o que tem dentro. Essas fotos abaixo são as caixas que a gente utilizou na nossa aula de evangelização. Como vocês podem ver, a caixa grande tinha 5 balinhas e a caixa pequena tinha várias balinhas, tinha várias balinhas, chocolates,
E como vocês podem ver também, a caixa é grande, né? Ela estava ali encapada, com desenhos, né? Tudo ali bonitinho. A caixa pequena, uma caixa simples, até com uma fita ali em cima, né? Uma coisa bem sem gracinha. Então, explicado, né, a regra da brincadeira, e cada criança escolhe a sua caixa, né? O que a gente fez na sala foi dar um pedaço de papel para cada criança, e cada criança colocar, né, o número um para a caixa grande, o número 2 para a pequena, para depois o evangelizador olhar todo mundo junto, né, e ninguém poder ficar pensando o que, que o outro escolheu. E depois dessa escolha, a gente pergunta qual o critério utilizado, né, para a criança definir qual caixa seria a dela, né? Será que a caixa grande e bonita era mais chamativa? Será que parecia haver um prêmio maior, né? Como a caixa era maior, será que o pessoal pensou que teria alguma coisa maior? E posteriormente a gente pergunta para cada criança se houve justiça, né? A gente abre as caixas depois, né, com as crianças e pergunta depois: e aí, gente, teve justiça? A ideia aqui é abordar que, do ponto de vista do jogo, houve justiça, já que as regras eram claras e foram cumpridas, né? E que todas as crianças tinham as mesmas informações, né? As mesmas oportunidades. Mas que as características das caixas, né? O tamanho, a beleza, né? Não representavam adequadamente o conteúdo. E isso acabou afetando a escolha. E a gente conversa com as crianças que as leis e as regras dos homens muitas vezes são injustas, né? Podem até parecer justas, mas há injustiças nelas, né? Porque não são perfeitas, como a gente leu ali na nossa preparação. Então, assim, por mais que todos respeitavam as regras, né? As regras não eram tão justas, né? Porque a beleza, o tamanho da caixa acabava atrapalhando a escolha. Em seguida, abordar com as crianças o significado de justiça, né? Trazido por Jesus e explicado pelo Espiritismo, que em resumo é: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. É trabalhar, né, com as crianças essa ideia. E também trabalhando a ideia da justiça, a gente colocou o link aqui desse vídeo na descrição do nosso aqui, mas é um vídeo bem interessante que a gente sugere mostrar para as crianças. Pode ser do próprio celular, ou levar um computador, utilizar o computador do local, sobre o que é ser justo, né? Sobre a justiça. É um desenho bem divertido, com alguns questionamentos e situações. A gente traz aqui, né, esse desenho, é uma das partes do desenho, né, do vídeo, é uma corrida, né? Depois desse vídeo, ele dura mais ou menos 5 minutos, né? A gente conversa com as crianças sobre o que aconteceu, né? E a gente sugere aqui alguns pontos importantes, né? O primeiro é: pode ser difícil ser justo, né? Dar as mesmas igualdades de condições para todo mundo, né? E o exemplo que o vídeo traz é o caso de um bolo, né? A criança tem 3 bolos e dá um bolo para a formiga e um bolo para o iete, né? Que é um bicho muito grande. E pareceu que houve justiça, porque a gente deu um para cada um, né? Só que o iete ele é muito grande e ele come o bolo ali em um instante e está com fome. Já a formiga, né? Para ela o bolo duraria um mês, né? E então para a gente pensar, né, que nem sempre dar a mesma coisa para todo mundo é justiça. E uma outra questão, né, é sobre que é possível ser justo, né, ganhar um prêmio e outras pessoas não ganharem, né? Desde que aquela pessoa tenha se esforçado mais, né? Depende do merecimento. E o exemplo, né, o próprio desenho aqui, né, é uma corrida ou prova, onde todo mundo ali sai nas mesmas condições e muitas vezes ganha quem treina mais, né? A gente também conversou com as crianças a questão do Centopeia Feliz, né, que é o nosso programa de leitura, né, que dá as mesmas condições para todo mundo, que é o quê? Um livro para ler. Então basta que a criança vá na evangelização, leve um livro para casa, leia o livro, na outra semana traga o livro e converse a história. Se todo mundo fizer isso, todo mundo ganha, né? Todo mundo vira o melhor leitor. Então, mas quem não faz, ou não vai na evangelização, ou não lê o livro, acaba não ganhando o prêmio como aquele que ganhou, o que é justo, porque a gente tem que valorizar as pessoas que participam, né? Uma outra pergunta importante, né, que a gente faz para as crianças é: devemos lutar pela justiça?
Então a gente sabe que as leis humanas ainda não são plenamente justas, né? E aí, gente, a gente deve lutar pela justiça? Então, conversa essa questão com a criança, né? E depois a gente fez com as crianças a dinâmica, né, do vídeo que também está na descrição, é esse link que eu coloquei aqui, que ele aborda a questão das desigualdades sociais, né, de uma maneira bem simples. Como que é essa dinâmica? O evangelizador organiza cadeiras na sala de aula de uma forma que algumas fiquem na frente e outras atrás. E pede para cada criança sentar em uma das cadeiras, qualquer uma. Então, a criança escolhe se quer ficar mais na frente ou atrás. A gente não explica a brincadeira até esse momento, né? Só essa parte. Depois, o evangelizador explica que um professor, né, de aula chegou na sala e disse para cada criança sentada nas suas cadeiras, do jeito que as crianças já estavam, né, para fazerem uma bolinha de papel com o papel do caderno. Em seguida, diz que cada criança deveria tentar, uma de cada vez, pegar a sua bolinha e acertar o cesto de lixo, que ficava na frente da sala. A criança que conseguisse acertar ganharia 5 pontos na prova. Já aquele que errasse perderia 2 pontos. E depois, né, da gente combinar com as crianças, como vocês estão vendo as fotos aqui embaixo, a gente fez a dinâmica, né? O lixo ali na frente, as crianças, cada uma com seu papel. Então, depois das crianças tentarem acertar a cesta, o evangelizador observa, de modo geral, que as crianças mais próximas da lixeira acertaram e as crianças do fundo erravam. Da mesma forma, né, a gente conversa com as crianças, a nossa sociedade, né, também não dá as mesmas condições, muitas vezes, né, de estudo ou de trabalho, né, para as crianças ou para as pessoas, né? E que a gente precisa lutar pela justiça, né? Buscando melhorar as leis, buscando o apoio de outras pessoas, né? Para a gente melhorar a igualdade de condições. E aqui a gente menciona, né, que o professor também, né, quando fez essa dinâmica, ele percebeu que as crianças do fundo eram as crianças que reclamavam, né? Então quem está ali na frente não sente as dificuldades do pessoal do fundo, porque é mais fácil para ela acertar a bolinha de papel no cesto de lixo. Só que as crianças do fundo reclamavam mais, né? Então quem está na frente precisa também observar, né, mais as outras pessoas, né, para que a gente possa entender um pouco mais sobre justiça. E terminadas as duas dinâmicas, o evangelizador então pergunta para as crianças se, considerando tudo que a gente viu na sala, seria justo dividir aqueles doces, né, das duas caixas igualmente. Ou se deveríamos dividir como inicialmente foi proposto, né, cada doce da caixa para as crianças que escolheram a caixa. A ideia aqui é trabalhar com as crianças que, naquela brincadeira das caixas, né, ninguém se esforçou mais do que ninguém. Então não teve um merecimento. Pelo contrário, a caixa maior poderia enganar, né, e acabar atrapalhando a escolha, né, ou a sorte, vamos dizer assim, de escolher a caixa, né. Assim, a melhor opção para fazermos justiça nesse caso específico é dividir os doces igualmente entre as crianças. E a gente acabou aproveitando, né, essa dinâmica das caixas também para conversar com as crianças sobre essa questão de que muitas vezes empresas, né, ou a gente citou o exemplo, por exemplo, desse jogo do Tigrinho, né, que é um jogo de aposta, é, parece, né, ou deixa parecer para as crianças e para todo mundo que é fácil ganhar, é uma coisa colorida, né, que você vai ganhar fácil, você vai pôr pouco dinheiro e vai ganhar muito dinheiro, que é a ideia da caixa grande, que na verdade está tentando te enganar ou te convencer a fazer uma escolha que nem sempre é a melhor para você. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E por fim, nosso último momento, também cerca de 5 minutos, a gente também faz uma oração de encerramento com todas as crianças. E a gente pede para as crianças ajudarem, né, a organizar a sala, voltar a mesa para o lugar, as cadeiras que a gente tirou para fazer aquela dinâmica de jogar o papel no cesto, voltar para perto das mesas, né, deixar tudo arrumadinho. Pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa sugestão de aula. Foi bem interessante. As crianças gostam dessas atividades mais dinâmicas mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima.